Olá, sétimo ano, tudo bem? Vamos começar a nossa aula número 6 de Geografia. A gente vai continuar falando das regiões do nosso país, do Brasil, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a formação da sociedade brasileira, do nosso povo. É importante ressaltar que a população brasileira é bastante miscigenada. Mas aí a gente precisa saber o que é miscigenação. Miscigenação é o processo gerado a partir da mistura entre diferentes etnias. Os seres humanos miscigenados, eles apresentam características físicas típicas, mas de várias, abre aspas aí, raças, tá? Raças é um conceito que ele vem caindo em desuso, mas muitas vezes ele ainda aparece aí em alguns livros, em alguns textos para vocês lerem, tá? Geralmente, etnia é que vai predominar daqui para frente. O indivíduo que nasce a partir dessa miscigenação étnica, que também pode ser chamada de mestiçagem ou caldeamento, é considerado mestiço, tá? Então, a população brasileira, se ela é bastante miscigenada, o brasileiro, ele é um mestiço. Isso ocorre em razão da mistura de diversos grupos humanos que ocorreu aqui no nosso país, né? Desde que ele foi descoberto, né? Desde que houve as grandes navegações que trouxeram aí os europeus para as terras que não estavam vazias, não, elas já eram habitadas. São inúmeras as etnias que favorecem a formação do nosso povo aqui, do povo brasileiro. E os principais grupos foram os indígenas, que a gente também pode falar que são os povos nativos ou originais do Brasil, porque já estavam aqui quando os portugueses chegaram. Os africanos, que chegaram aqui não exatamente de uma forma muito agradável, né, voluntária, eles não vieram para cá porque queriam, como os portugueses fizeram, mas vieram para cá forçados, sabemos todos que eles foram escravizados, e também formado pelos grupos dos europeus e asiáticos também. Asiáticos numa menor quantidade que os europeus, mas também vieram para cá em busca das terras brasileiras. Vamos aí falando aí povo por povo. Os povos originais, ou chamamos eles também de indígenas, algumas separações de grupos dentro desses indígenas, né? Nem todos os indígenas vinham da mesma tribo, do mesmo povo. Então, eu ressaltei alguns aí para vocês. O Carajá e o Yanomami, eles foram o grupo de indígenas que foram encontrados em maior quantidade quando os portugueses chegaram aqui. Infelizmente, hoje em dia, não é mais essa realidade, né? Com a chegada dos portugueses aqui, muitos conflitos, muitas doenças também chegaram juntos e isso atingiu diretamente os povos indígenas que viviam aqui. Mas eles resistem. Coloquei aí alguns representantes dos povos, né, das tribos, representantes atuais, como os Krenak, botei a foto aí do professor Ailton, ele é um grande intelectual aí do nosso momento. Recomendo até para vocês, dia 19, que vai ser dia do índio, vai ter um programa muito legal na Globo falando sobre as falas deles, né? Em homenagem ao dia do índio. Vale a pena ser visto, não me recordo o horário, mas depois vocês procuram saber o horário direitinho. Os povos Kayapó, representado aqui pelo Cacique Raoni. Cacique Raoni é um grande defensor do meio ambiente, principalmente aqui do meio ambiente brasileiro, né, das nossas florestas. E o povo Guajajara, representado aí pela, se não me engano, Solange Guajajara. Se eu falei o nome dela errado, depois eu me corrijo na próxima aula. Mas ela também é uma grande defensora aí do meio ambiente. Os povos indígenas, eles têm uma relação aí muito diferente com a questão ambiental. E é bem legal essa relação que eles têm. Vale a pena aprender com eles. Os povos africanos, coloquei também alguns representantes. Como os indígenas, eles não são todos vindos de uma mesma tribo, de uma mesma aldeia. Eles vieram de povos diferentes. Os bantus
foram a maioria dos negros africanos que vieram para cá. Mais de 75% de toda a população negra que veio para o Brasil era do povo banto. Então, a maioria dos afrodescendentes que a gente tem aqui, eles vêm dos negros bantos. Mas também temos os nagôs, que a gente também pode chamar de iorubás, aí eles com as suas roupas típicas. Também temos os gegés ou daomeanos, né, que vinham do reino de Daomé. Daomé tinha uma peculiaridade muito interessante, que o exército dele, o exército que defendia ele, era de mulheres. Isso lembra alguma coisa? Pois é, o filme Pantera Negra se inspirou nessa questão aí para botar as guerreiras lá que defendiam o príncipe lá, o Pantera Negra. Também tem os povos europeus. Coloquei alguns representantes aí que vieram em maior quantidade, como os povos africanos e os indígenas. Eles não eram um povo só, né? Os portugueses, os italianos, os alemães são os europeus que chegaram aqui em maior quantidade. Esses aí são alguns trajes típicos aí deles da época que eles vieram para cá. E por fim, os asiáticos, que também chegaram aqui, já não chegaram exatamente no período da colonização, como os portugueses, como os africanos, mas já entre o século XIX e o século XX, eles vieram em grande quantidade, principalmente fugindo da miséria que assolava, infelizmente, a Ásia por essa época, né? Muitas guerras também. Então, eles vieram para cá. A maioria dos povos, também como todos os outros, eles não vêm de lugar só. Japoneses, sírios e libaneses são os principais representantes asiáticos que chegaram aqui. Aí um textozinho para vocês lerem, né? Um pouquinho aí de informação sobre os indígenas, sobre os povos africanos e também sobre os imigrantes europeus e asiáticos. Sempre aí ressaltando algumas informações que a professora já deu aí nos slides anteriores. Também ressaltando que dentre os principais grupos humanos, né? Quando são os europeus, são os espanhóis, italianos e alemães. Os asiáticos, como eu já tinha apresentado. Os africanos, essa questão da escravidão, que não vamos aprofundar agora, mas depois a gente fala melhor. E também os povos indígenas, que as pessoas pensavam que eram um pouco, mas tinham quase 2 milhões de pessoas. Para aquela época, 2 milhões de pessoas era gente pra caramba. Tendo em vista essa diversidade toda aí, de raças, de culturas, né, de etnias, o resultado realmente só poderia ser a miscigenação que a gente viu, né, lá na frente, essa mistura toda, o qual promoveu pra gente aí uma coisa boa, não foi uma coisa negativa, não. Pode não ter começado muito bem, né, por exemplo, como a questão da vinda do povo africano escravizado, desse embate entre os portugueses e os indígenas lá no começo. Afinal, a terra aqui era dos indígenas e os europeus chegaram dizendo que era deles. Apesar de todo esse embate aí, hoje em dia a gente tem uma riqueza cultural, né, de costumes, do nosso jeito de falar, da nossa forma de viver, uma riqueza cultural bem legal que faz do brasileiro uma personalidade assim muito diferente no mundo. Brasileiro, quando ele quer, ele realmente faz muito sucesso. Ele faz, do caso, o Brasil aparecer para o mundo, né? Porque quando um brasileiro sai para o mundo, ele não representa só ele mesmo. Ele acaba representando o Brasil. Então, por esse motivo, a gente encontra inúmeras manifestações culturais aqui dentro mesmo. Quando a gente for aprofundando aí os estudos das regiões, vocês vão ver as influências, né, desses povos, tanto os indígenas, como os africanos, como os europeus, como os asiáticos, em cada região do Brasil. Por hoje é só, tá, pessoal? Não esqueçam aí de fazer os exercícios, eles são importantes. Aperta a avaliação no final para vocês verem se vocês acertaram ou erraram e para ver também algumas explicações da professora, tá bom? Fica aí com algumas personalidades famosas do Brasil, ó, conhecidas no mundo todo, tá? Até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.